Olá, queridos irmãos, paz do Senhor Jesus para todos, que a graça de Deus seja manifestada em vossas vidas de maneira extraordinária. Que o nome de Deus venha a ser glorificado em nossas vidas e que sejamos nesses tempos de pandemias edificados com a palavra de Deus. Um refúgio para nós em tempo de tormentas, de tempestades e de vicissitudes. Que a graça de Deus se manifesta em cada família aqui representada em nossas lives de maneira extraordinária. Que todos possam sentir a bênção dos cuidados paternos de Deus. Em tudo seja o Senhor glorificado em nossa vida. Quero fazer menção com gratidão expressa a todos os irmãos que sempre estão em nossas lives. Nossas lives são lives simples, são lives de estudos bíblicos, né? Nós, nas nossas experiências já vivenciadas, temos alguma coisa para oferecer aos irmãos, né? Estudos bíblicos para mim é indispensável, assim como o ar é para o pulmão, assim como o perfume é para a rosa, assim como a água é para a fonte, assim é o estudo bíblico para mim. Eu fui criado com pessoas que eram mestres, que ensinavam a palavra de Deus com muita maestria. E a festa que eu mais gosto nesta vida, depois de crente, é a festa da palavra. A festa da palavra. E eu tenho certeza que todas as pessoas que estão em nossas lives, sempre, tanto aqui no Instagram como no Facebook, são pessoas que são maduras e que ficam do começo até o fim. Não são espectadores que entram e saem, são pessoas que sabem que tem algo para receberem da parte de Deus. E o meu interesse é só esse, é proclamar o reino de Deus e trazer uma palavra de estímulo e de edificação para o povo de Deus, né? Então eu quero me congratular esta noite com todos os nossos irmãos e com as vossas respectivas famílias. Hoje nós achamos por bem trazer uma meditação naquela que nós chamamos de Catedral das Doutrinas Cristãs. Catedral das Doutrinas Cristãs, que é a carta do apóstolo São Paulo aos crentes, aos cristãos que viviam em Roma. Então hoje nós vamos trazer esta palavra para vocês, visando tão somente a vossa edificação. Queria pedir, por gentileza e com educação, as pessoas que não gostarem do estudo bíblico não são obrigados a ficar em nossa live, ok? Então tem pessoas que não gostam mais de grito, de tal, profecias, né? E tantas outras coisas. Como eu fui criado nesse padrão e permaneço nesse padrão, então eu quero que as pessoas que gostam deste padrão de estudos bíblicos fiquem conosco. Vamos aprender alguma coisa sobre a carta de Paulo aos crentes em Roma. Já está na hora, já estamos quase 100 pessoas e já é hora de nós começarmos a estudar e dissecar e absorver e ficarmos edificados. E um dos grandes ministérios da igreja é o ministério de edificação espiritual, né? Então, as pessoas que são edificados através da maestria da palavra. Hoje nós não temos Apocalipse, hoje não temos escatologia, hoje temos a Epístola de Paulo aos crentes em Roma, chamada também de Epístola aos Romanos, que na realidade não é Epístola aos Romanos. A epístola foi escrita para os cristãos que viviam em Roma. Então, a Epístola de Paulo aos cristãos em Roma. E é este livro
de 16 capítulos, que nós vamos amadurecê-lo agora em nossa mente. Pois bem, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Os que têm Bíblia, que tem uma cadernetazinha de anotação, meu negócio é com a Bíblia. Eu não tenho outra coisa a oferecer aos senhores, a não ser a palavra de Deus. Se a palavra de Deus ainda serve para nós, porque para mim é tudo, é o meu tudo. Como diz o salmista, quanto amo a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, os que amam a palavra, abram-nos, por favor, Epístola de Paulo aos crentes em Roma, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Aqui está as três vivências do apóstolo Paulo. Primeiro, a sua identidade pessoal, Paulo. Segundo, servo de Jesus Cristo. Terceiro, chamado para o apostolado. De todas as cartas que Paulo escrevera para promover a edificação da Igreja de Deus na terra, uma das cartas mais impressionantes, pedagogicamente falando, é a carta de Paulo aos crentes em Roma. Nós poderíamos até dividi-la hoje em 5 departamentos. Capítulos 1, 2 e 3. Paulo trata de pecado e de sua condenação. Capítulo 4 e capítulo 5. Paulo trata de salvação e sua justificação. Capítulo 6, 7 e 8. São Paulo trata de salvação e sua santificação. Capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, Paulo trata de o passado de Israel, presente de Israel e o futuro de Israel. Então, dispensação da soberania de Deus aos judeus. E os capítulos de 12 ao 16, trabalhos e sua glorificação, quando os crentes forem arrebatados, receber a glorificação do corpo e a recompensa de suas obras por ocasião do tribunal de Cristo. Então vamos começar o estudo da carta de Paulo aos crentes em Roma. Caneta, papel, atenção, Bíblia aberta e vamos começar. Meus irmãos, os argumentos apresentados por Paulo na carta aos crentes em Roma são muito complexos. O estudo exige bastante atenção para que nós venhamos a entender o que ele está a dizer. E não o que gostaríamos de ouvir. Não é aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas é aquilo que ele, pelo Espírito Santo, está a nos falar. Ok? Estudando assim, recebemos a grande recompensa de fortalecer a nossa fé e aumentar a nossa apreciação essa pela graça de Deus. Está estampado na epístola aos crentes em Roma esta graça salvífica, esta graça perdoadora, esta graça justificadora. Este, meus irmãos, é um estudo que todos nós devemos estarmos atentos. É um estudo prático, em que nós procuraremos entender os pontos principais de cada trecho e faremos aplicações para ajudar no nosso dia a dia. Paulo nos dá algumas informações sobre a circunstância da carta. Ele fala de planos para visitar Roma
e depois de terminar a sua viagem. Você pode encontrar esse projeto que Paulo tinha de visitar Roma no capítulo 1, verso 10 até o verso 15. Capítulo 1, de 10 a 15. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 1, verso de 10 a 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, e se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vosso como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, disse Paulo, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Este era o sublime desejo de Paulo, fazer esta viagem para Roma. Estava se preparando, obviamente, ele estava se preparando para levar as ofertas das igrejas da Macedônia e de Acaia. Ele estava se preparando para levar as ofertas da igreja de Macedônia e de Acaia aos santos necessitados em Jerusalém. Veja que Paulo tinha no seu espírito a graça de doar, não somente doar-se, mas doar os bens temporais para socorro dos necessitados. Para socorro dos necessitados. Era um homem despojado. Ele vivia em torno da igreja e para a igreja. Meus queridos irmãos, que coisa extraordinária. Depois de visitar Jerusalém, queria iniciar outra viagem para a Espanha. Ele pretendia viajar também para a Espanha, parando algum tempo na Itália, no caminho, passando pela Itália, parando algum tempo e dirigindo-se para a Espanha. Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 15, e versículo de número 22 até o 33. Romanos 15, 22 a 33. A pretensa viagem dele para a Espanha. Romanos capítulo 15, verso 22. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando parti para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém, para ministrar aos santos. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, deve também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluindo isto, e havendo-lhe consignado este fruto, de lá passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo,
E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judeia, e que esta minha administração que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Amém. Então, esse era o desejo latente do apóstolo de visitar os crentes na Espanha, passando pela Itália e chegando até a Espanha para comunicar o evangelho da graça de Deus. Um grande bandeirante da fé, o apóstolo São Paulo. Concluímos então que Paulo teria escrito esta carta durante um tempo citado em Atos, capítulo 20. Vamos ver que tempo é esse. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número, Atos, capítulo 20. Nós vamos ler o versículo de número 2 e 3. Fique na live só quem gosta de estudos bíblicos. Meus queridos irmãos, não se constranja. Se gosta da palavra, fique conosco. Será um grande prazer poder lhe servir. Atos 20, versículos 2 e 3. E havendo andado por aquelas terras, e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, passando ali 3 meses, e sendo-los pelos judeus postos ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Então, meus queridos irmãos, concluímos que Paulo teria escrito esta carta durante o tempo citado em Atos 2, na Grécia. Então, quando permaneceu na Grécia, por 3 meses, ali Deus dá essa inspiração divina para processar esta linda carta chamada de Catedral das Doutrinas Cristãs. Romanos é um livro de ensinamentos profundos. Ensinamentos não somente profundos, mas rico no seu perfil. Nela, Paulo mostra problemas de todos os homens. Todos os homens estão enquadrados dentro da sistematização doutrinária que Deus, pelo Espírito Santo, deu a Paulo. Ele diz: não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Abramos as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo de número 3. Versículo 10. Romanos 3 e verso 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Como está escrito: não há um justo nenhum sequer. Não há um justo nenhum sequer. 3 e 23. Olha o que diz. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então Paulo faz uma somatória dos pecados da humanidade e, pelo Espírito, redige esta carta através de Tércio, que era o seu amanuense, era Tércio que escrevia, e pelo Espírito Santo ele proclama que todos os homens, tanto judeus como gentios, estão no mesmo elo de condenação. Ele fala também que o salário do pecado é a morte. Ele explica isso com muita clarividência em Romanos capítulo 6 e versículo 23. Romanos 6 e 23. Ouçamos o que diz a Bíblia. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte passou assim a todos os homens, porque todos pecaram e todos estão debaixo da mesma sentença de juízo.
da mesma sentença de condenação. Leamos também capítulo 5 de Romanos, versículo de número 12. Capítulo 5, versículo 12, carta de Paulo aos Romanos. Pelo que, como por um homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, meus queridos irmãos, ele mostra a situação da humanidade, tanto de judeus como gentios, todos estando no mesmo grau de condenação. Todos pecaram, se tornaram inúteis. E agora precisamos de um remidor para remir o homem de suas culpabilidades. Precisamos de alguém que venha para estornar o pecado do homem, para dirimir o pecado da humanidade, para cancelar o juízo divino sobre o homem. Então, Jesus Cristo se apresenta em João 1:29, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, meus queridos irmãos, vamos continuar sequenciando Romanos. Mas a mensagem é esperançosa, não é uma mensagem pessimista. Paulo descreve como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Então, é muito fácil para o homem ser salvo. Paulo disserta apologeticamente a respeito da simplicidade da salvação. Não requer nenhum sacrifício de ninguém. Não requer que venhamos a pagar a promessa, não requer que venhamos a subir 365 degraus de um templo religioso com a pedra na cabeça para pagar uma promessa. Não requer isso. A salvação é um ato de fé. A salvação é olhar para Jesus e confessá-lo perante os homens, perante os céus, perante os anjos, que ele é o seu Salvador e o seu Senhor, justificado gratuitamente por sua graça. Glória a Deus. O poder de Deus para a salvação opera sobre todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, verso 16. Essa foi a frase que Deus deu a Lutero no tempo da Reforma. Capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, dos judeus e também do grego ou gentios. Então, a salvação é uma olhada de fé no sacrifício meritório de Jesus Cristo na cruz. Os benefícios são nossos, mas os méritos são todos do Senhor nosso Deus. Ainda vamos ler 3:24 de Romanos, capítulo 3 e versículo 24. Eu acho esse versículo aqui, 24, o máximo dessa epístola. Capítulo 3 e verso 24, diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, a graça é um dos predicativos da salvação. A graça é a manifestação do amor de Deus, direcionando-se ao homem pecador, ao homem impenitente, como está escrito, Paulo escrevendo aos crentes em Éfeso, no capítulo 2 e versículo 8, ele diz: mas pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É um dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há dúvida nenhuma que Jesus Cristo veio a este mundo com um único propósito: cancelar, absorver toda a culpabilidade da humanidade, trazer um novo tempo de refrigério, um tempo de amor, um tempo de graça, um tempo de segurança, um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de renovação, um tempo de estabilidade eterna. Só a grandeza da palavra de Deus traz esses predicativos que todos nós precisamos. Leamos ainda Romanos 6 e 23. Romanos capítulo 6 e versículo de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, vírgula,
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, graças a Deus que nossos entendimentos foram abertos para compreendermos os absolutos valores desta grande e extraordinária salvação. Graças a Deus que Deus abriu, aleluia, a nossa mente, iluminou a nossa inteligência para absorvermos a grandeza eterna do sacrifício meritório de Cristo Jesus em favor de nós, pecadores impenitentes. Pela graça sois salvos por meio da fé. Glorifique a Deus por esta ser a sua, a minha e a nossa maior esperança. A carta aos Romanos, ela anima os santos nas suas batalhas diárias contra a tentação e contra as provações que todos nós temos na nossa vida diária. Logo, muito mais agora, disse Paulo, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Extraordinário a grandeza da nossa salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há nenhuma dúvida a ser dirimida nesta noite. Todos nós fomos beneficiados com esta augusta e santa salvação. Vamos abrir a Bíblia. Romanos capítulo 5, versículos 9 e 10. Romanos capítulo 5, versículo 9 e 10. Isto é para a sua edificação espiritual. Romanos 5, capítulo 5, verso 9 e 10. Olha o que está escrito. Que linda é a palavra. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados, glória a Deus. Eu vou ler de novo. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glória ao nome santo de Jesus Cristo. Que palavra extraordinária. Salvos pelo sangue da sua vida. A morte que nos deu vida, substituindo-nos na cruz. Jesus foi o nosso substituto vicário, o nosso avalista diante do Pai. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio dele, por meio de Jesus Cristo. Oh, irmãos, oh, meu irmão, que coisa grandiosa é descortinar as glórias da nossa salvação. Abramos as nossas Bíblias. Romanos capítulo 5, verso 17. Romanos 5, 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Comece a reinar aí onde você está. Reine em você agora paz. Reine em você agora saúde. Reine em você agora alegria. Reine em você felicidade. Reine em todos nós a esperança. Reine em nós a crença. Reine em nós as motivações de vivermos uma vida feliz nos méritos daquele que nos amou primeiro, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Vamos mais além com a epístola aos Romanos, descortinando esses caminhos, abrindo essas portas e absorvendo esses mistérios da graça, que nos faz feliz,
que nos faz abençoados, que nos faz estáveis em nossa crença. Paulo afirma que todas as três pessoas divinam lutas para o nosso bem. Eu vou repetir. Paulo está a afirmar que todas as três pessoas da Trindade trabalham, lutam para promover o nosso bem. Você pode glorificar a Deus? A Bíblia diz: o mesmo Espírito, com letra maiúscula, intercede por nós. O mesmo Espírito intercede por nós. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. 26 e 27. Olha o que diz a palavra do Senhor. Coisa linda, coisa linda. E da mesma maneira também o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, com letra maiúscula, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Com gemidos inexprimíveis. Versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, com letra maiúscula, e é ele, pronome pessoal, que segundo Deus intercede pelos santos. Glória a Deus. Eu e você, nós não estamos só. Não somos órfãos. Bendito foi aquela expressão que Jesus Cristo falou: voltarei para vós e não vos deixarei órfão. Então nós temos aqui o Espírito Santo para transformar os nossos gemidos em palavras diante do Deus Todo-Poderoso. Cristo Jesus também intercede por nós. Não é só o Espírito que intercede. Jesus também intercede por nós. Você sabia disso? Romanos capítulo 8, verso 34. Romanos 8 e 34. Eu estou gostando demais deste estudo bíblico. Vocês não sabem como eu estou me edificando, porque eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Então eu estou me edificando sobremaneira. E eu tenho certeza que muitos irmãos, esse remanescente fiel, que sempre está comigo, está se edificando. Vamos abrir a Bíblia, Romanos capítulo 8, verso 34. Jesus Cristo também intercede por nós. Verso 34 diz assim: quem os condenará? É uma pergunta. Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos aqui a intercessão do Espírito Santo. Nós temos aqui a intercessão de Jesus Cristo por nós. Aleluia. Não estamos só. Você não está só. Quando todos os amigos se deixarem, quando os passarinhos não gorjear mais, quando não houver mais flores do jardim, nem água dos mananciais, Jesus está contigo. Ele vive para interceder por mim e por você. Vamos mais a outro versículo. Já vimos que o Espírito intercede, já vimos que Jesus intercede por nós, e a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, verso 31. Verso 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós temos um Deus que é a nossa suficiência. Aleluia. Que preenche todos os recônditos de nossa alma. Que nos dá paz, segurança, tranquilidade, harmonia, desejo de viver, de ser feliz, de andar na luz. Aleluia.
Tudo isso são benefícios que nós aurimos e Paulo explica com muita clarividência nos anais proféticos das Escrituras, na sua carta aos crentes em Roma. Então nós temos aqui a intercessão do Espírito, a intercessão do Filho e o Pai avalizando a nossa salvação. Então a participação ativa de Deus em nossa salvação leva a uma conclusão vitoriosa. Em todas estas coisas, porém, diz a Bíblia, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Dá para você esta palavra? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Dê glória a Deus, querido. Sinta-se abraçado pelo Senhor. Sinta amado pelo Senhor. Deixa Deus tocar na sua cabeça, orar por você, interceder por você, lhe abraçar, lhe amar, trazer para junto de você. Romanos 8:37. Olha aqui. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você não precisa de cartomante, você não precisa de agoreiros, você não precisa de adivinhadores para adivinhar o seu futuro. O seu futuro está garantido, estabelecido no parâmetro da fé. Na fé em Cristo Jesus, nosso Salvador. É a Trindade Santa que estabiliza a nossa salvação. É a Trindade Santa que nos dá gozo eterno, que nos afinca nesse bojo de esperança e de glória eterna. Então, meus queridos irmãos, não vacilemos, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mesmo tratando de alguns fatos, continua Paulo escrevendo aos Romanos, fatos complexos, fatos difíceis de serem compreendidos por nós, Paulo comunica sua confiança total na sabedoria de Deus. Quando ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. É um delírio apoteótico, é um delírio de revelação, é um gozo extraordinário que paira no coração deste bandeirante da fé. Leamos Romanos capítulo 11. Romanos capítulo de número 11. Tomar um pouquinho de água. Versículo de número 33. Romanos 11, 33. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Você está marcando aí? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Que coisa magnífica! Você pode notar que só fica em nossa live um número, eu marquei, que gosta da palavra. Eu glorifico a Deus por isso. Ainda há um remanescente fiel. Tem uns que entram só de curiosidade, né? Para ver o que é que estamos falando e sai logo, porque não gostam, não apreciam muito a palavra. Mas os que ficam aqui comigo são aqueles que marcam o cartão, gostam da palavra. Vamos continuar com a Epístola aos Romanos. Como é de costume, meus irmãos, nas cartas de Paulo, nas cartas paulinas, os últimos capítulos de Romanos oferecem diversas aplicações práticas dos princípios apresentados. Reconhecendo a grandeza da graça salvadora de Deus, devemos nos conduzir como servos fiéis, mostrando reverência para com o Senhor e bondade para com os outros homens. Uma vez que alcancemos a salvação, alcancemos a graça, alcancemos o favor de Deus, devemos agora demonstrar isso para com as outras pessoas.
levando ao conhecimento desta graça, ao conhecimento desta palavra, ao conhecimento magnânime dessa salvação. Glória a Deus. Paulo descreve, ainda continua, a sua relação a todos os termos do Evangelho. Paulo descreve a sua relação a todos em termos do Evangelho. Deus os separou para o Evangelho, diz a Bíblia, que é o poder divino para salvar os homens. Paulo se viu como devedor a todos e queria, certamente, compartilhar as boas novas com todas as classes de homens. Quando pensou nos irmãos romanos, ele queria anunciar o Evangelho e ser edificado por eles. Meu Deus, como impressiona este homem. Eu digo que as cartas de Paulo é o leme da igreja, é o leme desta grande nau chamada Igreja do Senhor Jesus. Ai de nós se não tivéssemos essas 13 cartas apostólicas e doutrinárias. Glória a Deus. Vamos admitir agora os fatos fundamentais que Paulo descreve na epístola. Para comunicar bem rica a mensagem do Evangelho, foi necessário definir alguns fatos. Paulo introduz nos primeiros versículos de Romanos vários temas que serão explicados no decorrer de todo este livro. São 16 capítulos. Ciente das dúvidas e até das divisões entre cristãos da época sobre o valor do Velho Testamento, Paulo mostra que sua mensagem confirma e não contradiz as profecias antigas. O Evangelho foi prometido anteriormente por Deus e fala a respeito de Jesus, o Filho de Deus. Claro, toda a Bíblia direciona-se, toda a Bíblia aponta, toda a Bíblia mostra Jesus Cristo. Ele já estava no princípio com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele estava no Bereshit Bará. Então aquilo ali é Jesus Cristo. Então Paulo não entra em contradição. Ele traz à tona o seu conhecimento do Velho Testamento também. Mas anuncia o tempo da graça, o tempo da fé, o tempo do sangue derramado, o tempo da esperança renovada, o tempo do refrigério em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo mostra que o Evangelho foi prometido anteriormente por Deus e fala a respeito de Jesus, o Filho de Deus. É óbvio. Segundo a carne, Jesus foi descendente de Davi. Mas é também o Filho de Deus que ressuscitou dentre os mortos, se tornando o Cristo, o Messias no hebraico. Aquele que veio para cumprir as profecias, Senhor de todos e com autoridade sobre nós. Então, Paulo mostra Jesus no pedestal de Senhor e que exerce autoridade sobre nós. Este Cristo que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Este Jesus que foi crucificado, ele tornou-se Senhor e Cristo. Então Paulo relata, mostra isso, desenha isso com muita precisão nessa epístola aos Romanos. Paulo, meus irmãos, como apóstolo, ele pregou por amor do nome de Jesus para mostrar aos gentios a necessidade da obediência pela fé. Ironicamente, algumas pessoas hoje usam o livro de Romanos para defender doutrina de salvação por fé, sem nenhuma participação ativa da obra do homem. Então, há muitas doutrinas que isenta a responsabilidade do homem. Então, a salvação é eterna, o homem não perde a sua salvação. Paulo deixa claro, desde o início do livro, que a fé, a fé exige obediência. Amém? Repita comigo. A fé exige obediência, que é melhor do que sacrifício.
Então tenha cuidado com esse evangelho reformista, que fala que o homem não tem participação nisso. A salvação é de Deus, é com Deus, o homem não tem, tira o homem da responsabilidade. Não, senhor, o homem é um ser responsável. A partir que ele atinge uma idade de responsabilidade, passa a assumir responsabilidade para com Deus e para com o próximo. Não pode imunizar o homem do consenso da responsabilidade. Então, o homem tem participação legal na salvação, perfeitamente. Vamos abrir a Bíblia e vou mostrar aos irmãos isso. Tito capítulo 2, Paulo escrevendo a Tito no capítulo 2 e versículo de número 11. Tito 2 e 11. Vamos ver o que é que diz. Tito 2 e 11. Se alguém já encontrou aí, dê glória a Deus, porque eu estou ainda procurando. Tito capítulo 2 e verso 11. Mas quem procura acha, né? Tito 2 e 11. O que é que diz Tito 2 e 11? Glória a Deus. Vamos aqui. Tessalonicenses. Tiago. Timóteo, melhor dizendo. Desculpe. Tito 2 e 11. Olha o que é que diz. Tito 2 e 11. Aos quais, Tito 2 e 11. Estava lendo 2 e 11. Porque pela graça de Deus, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tem alguma dúvida? Tem alguma? Nenhuma. A salvação é para todos. Agora vamos ver a exigência divina. Ok? Versículo de número 12. Ensinando-nos que renunciando às concupiscências, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Salvação eterna, amigo, mas para quem obedece, para quem renuncia às concupiscências mundanas. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais. Ele agora produz o fruto da salvação. Uma vida equilibrada, uma vida de paz, de bondade, de amor, de alegria. A plenitude de Deus está nele. Então, não vos esqueçais que salvação é eterna, mas para quem obedece, Então, o apóstolo falou das suas orações constantes em relação aos irmãos romanos. Agradecia a Deus pela fé desses discípulos, que se tornou conhecida em todo o mundo. Paulo dava graça pela igreja que estava em Roma. E algumas traduções falam que Pedro foi, mas a Bíblia não diz nada. A Bíblia não diz que Pedro esteve em Roma. Quem esteve em Roma foi Paulo. Pedro foi papa de Roma. A Bíblia não diz que Pedro foi a Roma. Pedro era apóstolo dos gentios. Então ficamos só com o que a Bíblia diz, tá bom? Se a Bíblia não falou, eu também não posso falar. Paulo pedia que Deus permitisse sua visita a Roma. Este exemplo nos ensina uma lição importante sobre a oração. Paulo escreve esta carta perto do final de sua terceira viagem, pouco antes de levar a oferta dos gentios aos irmãos necessitados em Jerusalém. Ele falou dos seus planos, de sua vontade de fazer outra viagem depois, passando por Roma e continuando até a Espanha. Já falei isso. Naturalmente, ele orava a respeito desses planos. De fato, Paulo chegou a Roma aproximadamente 3 anos depois de enviar esta carta, mas não da maneira que ele imaginava. Ele foi preso em Jerusalém, ficou mais 2 anos na prisão em Cesareia. Amém? Está anotando? Ele foi preso em Jerusalém, mais 2 anos preso em Cesareia, e chegou a Roma depois de uma viagem cheia de calamidades e de muitos perigos. Quando oramos, devemos lembrar que Deus sempre atende às orações dos fiéis, mas nem sempre de maneira que nós imaginamos ou como nós queremos. Deus é absoluto nos seus desígnios e nos seus propósitos. Glória a Deus.
Obrigado por aqueles que estão na nossa live. Muito obrigado. Mas não se esqueça da canetinha e do papel. E continue escrevendo. Paulo também comunica o motivo da visita que planejava. O que é que ele planejava? Uma edificação mútua entre os irmãos e ele. É isso que a Bíblia nos ensina. Que fareis, irmãos, quando vos ajuntardes? Tem salmos, tem hinos, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo isso para promover a vossa edificação. Ô irmão, que as nossas conversas gerem edificação, que os nossos encontros gerem motivações, que os nossos encontros gerem alegria, que tratemos uns aos outros superiores a nós mesmos, amém? Estimulando a fé um do outro, glória a Deus, para que os irmãos cresçam na graça de Deus, sejam felizes, sejam frutíferos, sejam abençoados. Paulo também comunicou o motivo da sua visita, que planejava a edificação mútua. Quando ele fala de dar e receber, ele descreve bem a natureza da relação entre irmãos. Vou dar uma paradinha aqui. Como as coisas andam mudadas, né, irmão? A grandeza do apostolado de Paulo era promover edificação mútua. Ele tinha desejo de estar com os irmãos, prazer de estar com os irmãos, felicidade de estar com os irmãos. Os irmãos eram a coroa do seu ministério. Esse entrelace, essa comunhão, essa coinonia, que coisa linda. Deus volte esse tempo. Eu ainda peguei este tempo, que os irmãos se amavam ardentemente. Amar ardentemente e amar pegando fogo. O amor ágape era uma verdade. As pessoas eram simples, se abraçavam, se amavam, oravam uns pelos outros com lágrimas copiosas, com lenços para enxugar as lágrimas, intercediam mutuamente uns pelos outros. Hoje as coisas mudaram. Nós sabemos que mudou mesmo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 14. 1 Coríntios, capítulo 12. Lhe convido para você abrir 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Olha o que diz. 12 e 14. Vamos ler? Paulo desejava chegar até Roma para manter esta relação com os irmãos. Coisa linda, não é, irmão? Coisa linda. As coisas mudaram. 12 e verso 14. 1 Coríntios 12 e 14. Portanto, também o corpo não é um só, mas muitos membros. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será isso do corpo? Se o corpo for olho, onde estará o ouvido? Se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros do corpo, aleluia, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, estes honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenhamos os membros igual cuidados uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Está observando o que é a Bíblia Sagrada, queridos? Está observando como é lindo o estudo bíblico? Se um membro padece, todos devem padecer com ele.
E não dizer assim, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Não é assim. Cristianismo não é isso. Cristianismo não é isso. Todos os membros padecem. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijem com ele. Se um prospera, sinta a felicidade na prosperidade do seu irmão. Se um recebe uma bênção, participe desta bênção com o seu irmão. Estimule a alegria para ele. Diga, estou feliz com o que Deus lhe deu. Estou feliz com este presente que Deus lhe deu. Estou feliz com a sua saúde. Estou feliz com a sua salvação. Estou feliz com a sua fé. Estou feliz com o seu companheirismo. Eu estou feliz. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiro apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar. Não fala de dom de curar, fala de dons de curar. Está no plural, depois eu explico. Socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrareis um caminho ainda mais excelente. Eita, Bíblia que é gostosa, como é glorioso a palavra de Deus, minha gente. Ai, que Deus nos ajude, irmão, a viver o Evangelho. Deus nos ajude a viver o Evangelho. Que falar o Evangelho é uma coisa e viver o Evangelho é outra. É tão fácil você dizer assim, eu não me envergonho do Evangelho. Mas é tão cruel você dizer assim, o Evangelho se envergonha de você. Que vergonha é você para o Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha compaixão de nós. Que Deus se apiede de cada um de nós. Que estejamos aqui com os nossos corações voltados para o Senhor. Oh meu Deus, como é bom o ensino da palavra de Deus. Oh irmão, como eu fico tão triste, como as pessoas desprezam o ensino. Você não sabe a tristeza que eu tenho na minha alma. Quando eu vejo um irmão da igreja não amar mais a palavra como deveria amar. Reter as escrituras como deveria reter. Oh meu Deus. Gosta de gritos, gosta de profecias, gosta de reteté, gosta dessas coisas fúteis, que não produzem edificação para ninguém, são frutos de uma emoção que desaparece logo como a fumaça. Mas aqueles que amam a palavra de Deus, aqueles que prezam pela palavra do Senhor, esses têm raízes, esses têm vida espiritual, esses sabem o que querem, esses estão firmes em uma convicção profunda. Vamos continuar com a carta. Paulo afirmou o desejo que tinha durante muito tempo de fazer uma visita aos romanos. Falta 5 minutos para nós terminar a nossa live. Pois queria lhe anunciar o evangelho. Considerou-se devedor aos gregos e bárbaros. E não a gregos, normalmente menosprezado pelas pessoas cultas da sociedade grega. Mostrando que o mesmo evangelho serve para os sábios e serve para os ignorantes. A aplicação universal do evangelho é o tema que Paulo defenderá nos próximos capítulos de nossa epístola. Todos, sejam judeus ou gentios, precisam crer no evangelho de Cristo. É a tese anunciada por Paulo quando ele escreve aos Romanos no capítulo 1 e verso 16. E defendida nos capítulos seguintes. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Nestes versículos-chave, encontramos vários pontos essenciais para compreender a carta aos Romanos e o propósito eterno de Deus para a nossa salvação. Nós vamos ficar por aqui. Amanhã nós vamos continuar com a carta aos Romanos, ok? Vamos continuar amanhã. Eu creio que nós teremos aqui
umas 10 preciosas aulas sobre a carta de Paulo aos Romanos. Quero anunciar aqui a presença de muitos irmãos. Muito obrigado, já somos mais de 300 pessoas, estamos chegando para 400 irmãos que estão aqui de pé firme, caneta e lápis. E por gentileza, quem foi edificado com esta palavra que o Espírito Santo trouxe, diga glória a Deus, diga amém, diga obrigado, Jesus, porque são presentes que Deus nos dá nesses tempos angustiosos e tribulacionistas. Muito obrigado, Deus abençoe a vocês, a Santos Rosivaldo, Edilene, pastor Gesiel Freitas, Deus abençoe, Geraldino, Isaías Batista, tem que falar o nome dos nossos irmãos para prestigiá-lo. Glória a Deus. Obrigado, irmão Santos, irmã Eunice, servo de Deus, irmão Joaquim, evangelista, Anderson, Barreto, Leni Brito, Jonas Vicente, Renato de Lima, muito obrigado, glória a Deus, tanta gente boa aqui, olha quanta gente boa, muito obrigado, vocês merecem um grande abraço fraterno, glória a Deus, amém, Átila, aleluia, vale a pena esse desgaste que a gente sente, né? Porque não é fácil comunicar uma palavra dessa, Deus nos absorve, nos gasta, mas isso é aquilo que Paulo diz, me gasto e me deixarei gastar por amor de vós. Temos aqui o irmão Marcos, São Francisco do Sul, Santa Catarina, Cláudio Oliveira, glória a Deus. Será que eu conheço alguns irmãos? Júnior Fausto, Maria Brito. Eita, glória a Deus. Muita gente boa em nossa live hoje. Mossoró está aqui. Ivanildo, saudação aos irmãos em Mossoró. Eita, Jesus, ficamos firmes, Jesus está voltando. Temos gente de Pernambuco, sempre consagrada ao Senhor, amém. Idaiatuba, São Paulo, temos aqui pessoa de Idaiatuba, glória a Deus. Temos gente de onde mais? Da Paraíba, Roberto Alves, do Distrito Federal, de Fortaleza, do Ceará, Juazeiro da Bahia, Juiz de Fora, Belém do Pará, eita, Espírito Santo, Rio de Janeiro, o Brasil todo, Açailândia do Maranhão, Macapá, lá de longe, Rio de Janeiro, São Paulo, meu Deus, Canadá, até do Canadá, Sergipe, meu Deus, Cosmópolis, estive lá, preguei no grande congresso, Campo Grande, Belo Horizonte, Lagoa Seca, Pará, Jatoba, Maranhão, eita Deus, o pastor Paulo, glória a Deus, de Açailândia, Sete Lagoas, Rio Branco, Acre, Minas Gerais, Goiânia, Santana do Parnaíba, Lages de Muriaé, Simões Filho na Bahia, Jequié na Bahia, é a Bahia em peso, gente. Pastor, explica os dons de curar. Vou na próxima aula, vou deixar vocês com essa, tá bom? Depois eu explico por que não dom de curar, por que dons de curar. Depois a gente vai explicar, viu? São Paulo, temos de São Paulo, temos de Palma, Tocantins, de Recife, Campo dos Goitacazes, eita, Rio de Janeiro, estado do Rio, Chapadão, Rio de Janeiro, Imperatriz, oh meu Deus, Serra, Espírito Santo, glória a Deus, Deus abençoe meus irmãos, que alegria, essa live foi demais, Salvador, Bahia, eu não vou dar muitas coisas, tem que dar devagarinho para vocês tomar gosto, entendeu? Vão dando devagar para tomar gosto, é cada vez 1 hora, tá certo? Para tomarem gosto, glória a Deus. Eita, Deus lhe abençoe, muito obrigado. O Brasil em peso nesse estudo, Deus abençoe.
Vamos continuar com a carta de Paulo aos crentes em Roma. Sou de Itapemirim, Itapeúna, Ceará. Itapiúna, Ceará. Deus abençoe, meus queridos. Um beijo no coração de todos vocês. Vamos orar, vamos orar. Nosso Deus e Pai, continua nos abençoando. Muito obrigado por mais uma live. Muito obrigado por esta palavra que deste nesta noite. Muito obrigado pela tua manifestação, pela tua presença. Obrigado por esses irmãos, são cadeiras cativas em nosso estudo bíblico. Continua abençoando os teus filhos, abençoando cada família representada aqui em nossa live. Dispensa sobre eles a tua bênção, a tua graça, a tua proteção e os teus cuidados. Dá-lhes uma noite de paz, um sono tranquilo e um descanso nos teus queridos braços. Pai de amor e bondade, te oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração.